Fala, meu fera, voltamos agora falando de tamanho relativo dos pares de elétrons ligantes e dos pares de elétrons não ligantes. É importante você assistir a aula anterior, tá certo? Só para a gente lembrar, eu tenho aqui uma estrutura, as quatro elas são tetraédricas, certo? O arranjo deles é tetraédrico, mas a sua geometria molecular, que leva em consideração apenas os pares de elétrons ligantes, muda, né? O que é que muda, Sandrão? Muda que essa aqui ela é tetraédrica, a sua geometria molecular, essa aqui é piramidal e essa aqui é angular. Quantos mais pares de elétrons não ligantes você tiver, maior vai ser o quê? Maior vai ser, ou melhor, maior vai comprimir mais essa ligação. Desculpa que aqui tem dois pares de elétrons, essa aqui é angular, tá? Tetraédrica, angular, piramidal. Certo? Quanto mais pares de elétrons ela tiver sobrando, menor vai ser o ângulo, porque ela vai comprimir essas ligações. Por que isso acontece? A gente já viu. Olha aqui esse desenho, essa figura. Eu tenho aqui um par de elétrons ligantes. Isso aqui é um par de elétrons ligantes, ou seja, eu tenho um núcleo. E aqui eu tenho a nuvem eletrônica, onde vai estar esses dois elétrons que estão sendo distribuídos entre esses dois átomos. Aqui eu já tenho uma nuvem eletrônica bem maior, que está representando pares de elétrons não ligantes, ou seja, os dois elétrons vão ocupar esse espaço. Observe que o volume é bem maior, né? Então eu tenho o volume dos pares de elétrons ligantes e o volume dos pares de não ligantes, né? E os pares de elétrons ligantes. Então, os elétrons ligantes acabam distribuindo ou acabam se distribuindo entre esses dois núcleos aqui, ó. Certo? E, logicamente, eles ocupam um volume menor no espaço. Já os pares de elétrons não ligantes, eles ocupam um volume, eles acabam não sendo muito bem distribuídos. Ou melhor, os elétrons não ligantes acabam sendo distribuídos por um núcleo só e acabam ocupando um volume de espaço bem maior. Só lembrando que esses dois pares de elétrons aqui ligantes, eles são atraídos por dois núcleos, né? Enquanto esse par de elétrons aqui é atraído por apenas um núcleo. Então, os domínios de elétrons para pares de elétrons não ligantes, que são esse nosso caso aqui, ele exerce forças repulsivas maiores nos domínios de elétrons adjacentes. E, geralmente, os adjacentes, se forem ligantes, logicamente vai comprimir o ângulo da ligação. Eu tenho uma observação bacana aqui, que é o seguinte para fazer para você. Eu mesmo falei aqui no início da nossa aula, mas foi a mais a título de ficar mais fácil para entender. Eu disse que a ligação do carbono, por exemplo, eu tenho aqui um carbono ligado a hidrogênio, vou botar o cloro. Eu tenho aqui o carbono ligado a dois cloros e aqui ligado ao oxigênio. Eu disse que quando o carbono tiver uma dupla, o ângulo de inclinação é de 120 graus. Na verdade, não vai ser 120 graus, né? Como eu disse, isso aqui é uma aula de aprofundamento. Lógico, esse par de elétrons aqui, esse domínio de ligações múltiplas, ou dupla, tripla, eles se repelem mais do que os pares de elétrons nas ligações simples. Como eles se repelem mais, eles vão ter um volume maior. Então, esse ângulo aqui de inclinação é 111,4 e esse ângulo aqui é de 124, na verdade, 0,3. Se você observar, a gente faz uma aproximação para 120. Mas, como eu disse, aqui é um aprofundamento. Então, na verdade, os ângulos de inclinação, já que eu tenho ligação dupla e ligação simples, vão ser diferentes, porque os volumes são diferentes.
Olha que aprofundamento bacana, você está sabendo realmente agora quanto é o ângulo de inclinação quando o carbono faz ligação simples e quando o carbono faz ligação dupla. Beleza? Eu quero também fazer uma observação aqui em relação a moléculas. Opa. Moléculas com número de valência expandidos. Professor, o que é isso aí? Expandidos é aqueles caras que tem mais de 8 elétrons na camada de valência, que nós vimos aí, que tem essas duas formulazinhas aqui, ó. O AB5, um átomo ligado a 5, que ela é bipirâmide, né? Ou bipiramidal. E os caras que têm a fórmula AB6, que são octaédricas. Beleza, galera? Então eu quero fazer um aprofundamento em relação a isso aí. Tanto a bipiramidal quanto a octaédrica, ela tem dois eixos. Então vamos lembrar aqui, vou fazer aqui só da piramidal, tá? Como é que é a piramidal? Eu tenho um átomo no centro e ele está ligado a 5 átomos, né? Você observe que eu tenho um plano aqui com 3 átomos, beleza? E eu tenho um plano de pares ligantes aqui, né? Um outro plano lá em cima. E com isso faz com que você tenha uma pirâmide, né? Embaixo uma pirâmide em cima. Então, para as estruturas bipiramidais trigonais, existe um plano contendo 3 pares de elétrons. Está aqui, ó, um plano contendo 3 pares de elétrons. Quais são os 3 pares de elétrons? Esses aqui que estão ligados. 1, 2, 3. Certo? O quarto e o quinto pares estão localizados acima e abaixo. Beleza? Então a gente chama o seguinte, a gente chama de eixos, certo? Então eu tenho essa ligação aqui, eu tenho o eixo axial, então eu chamo de ligação axial. E eu tenho o eixo aqui embaixo que eu chamo de ligação equatorial. Equatorial é fácil, né? Porque esses eixos aqui são chamados, que estão na vertical, são chamados de equatorial. Porque lembra-se do ângulo do Equador, da linha do Equador. Então, agora na próxima aula, a gente vai saber por que você, tirando esses pares de elétrons aqui ligantes, os pares de elétrons não ligantes tendem a entrar no eixo equatorial. Beleza? Então, isso é na próxima aula. Só lembrando que, nesse caso aqui, em especial, os ângulos aqui são diferentes, né? Os ângulos das ligações são diferentes. Aqui é 90 graus e aqui é 120 graus. Vamos para a nossa próxima aula. Não sai daqui não.